Ontem foi realizado mais uma partida do Campeonato Intermunicipal de Futebol de 2011, desta feita no estádio Valdomiro Bosch, seleção de Jequié 2, seleção de Itaúna 0. Um jogo bastante difícil, principalmente no primeiro tempo, onde as duas equipes, os dois técnicos com a mesma proposta de esquema tático de 4-3-3, dificultou justamente, principalmente, o setor de meio de campo de ambas as seleções, tanto de Jequié como de Itaúna, que tivesse maior criatividade nesse setor e que desse condições para que os atacantes, tanto da seleção de Jequié como também da seleção de Itaúna, tivessem oportunidade de gols. As oportunidades que surgiram, primeiro para a seleção de Itaúna, foi na cobrança de falta, bola parada, outra de falta pelo atacante Thiago, que chutou forte no ângulo do goleiro Lincoln da seleção de Jequié, que espalmou para escanteio. A seleção de Jequié respondeu novamente, dessa feita com o jogador Kelvin, que chutou forte de fora da área o goleiro Jefinho da seleção de Itaúna. Bateu roupa e no rebote o jogador Jai chegou atrasado, que poderia ser ali a oportunidade da seleção de Jequié marcar um gol. A seleção de Itaúna respondeu novamente com um chute de fora da área de Thiago, com perigo para a meta do goleiro Lincoln. E o jogador Kelvin novamente, de fora da área, chutou forte no canto esquerdo do goleiro Jefinho da seleção de Itaúna e a bola passou raspando a trave esquerda do goleiro Jefinho. No segundo tempo, é de praxe do técnico Toninho de Miquelino, ele sacou da equipe o atacante Jai aos 5 minutos e colocou Levi. A minha observação é que deveria sair o Jai e ser colocado o jogador Nil, porque é um jogador mais forte, um jogador que estaria descansado, e a seleção de Itaúna tem uma defesa bastante forte e no corpo a corpo, com os jogadores franzinos, como é o Levi e como também é o jogador Luquinhas, eles iam sempre levar em vantagem contra isso. Principalmente que a seleção de Itaúna não permitia a seleção de Jequié que realizasse os contra-ataques, da mesma forma a seleção de Jequié não permitia que existissem os contra-ataques da seleção de Itaúna, principalmente que a seleção de Itaúna tem jogadores mais pesados, jogadores como o Cassiano, que já é veterano, e o jogador, o Márcio, que também é pesado, então não poderia chegar à meta adversária através, no caso da seleção de Itaúna, pelos contra-ataques, sim tocando a bola, já que esses jogadores são muito mais de receber a bola nos pés do que propriamente correr. Já a seleção de Jequié são jogadores rápidos que precisam de espaço para que nos contra-ataques tivesse espaço. Não foi dado pela seleção de Itaúna, então o jogo ficou bastante disputado e truncado ali no setor de meio de campo e no setor de intermediária. O técnico Toninho de Miquelino, sentindo essas dificuldades, tirou o jogador Kelvin, que na minha opinião tinha que sair o Luquinhas e colocar o Kelvin mais na frente, e colocou o Galeano. Com essa substituição, a equipe ganhou mais em movimentação no meio de campo e liberou o jogador Paulo Roberto. E Paulo Roberto foi encostando com os jogadores de ataque da seleção de Jequié, que eram os atacantes, no caso, o jogador, o Levi, juntamente com o outro jogador, que foi o Luquinhas, e com isso criou situações de perigo. E justamente no cruzamento de Galeano, o zagueiro, o Dadai da seleção de Itaúna rebateu mal, a bola sobrou para os pés do jogador Paulo Roberto, que chutou de perna direita no canto esquerdo do goleiro Jefinho, fazendo 1-0 para a seleção de Jequié. E aos 33 minutos, já aos 40 minutos, uma falta a favor do jogador Paulo Roberto, e o mesmo cobrou forte no ângulo esquerdo do goleiro Jefinho, fazendo seleção de Jequié 2, seleção de Itaúna 0. Com esse resultado, a seleção de Itaúna buscou mais equilibrar o setor de meio de campo, tentando, aliás, equilibrar o setor de meio de campo. O técnico, no caso da seleção de Itaúna, tirou da sua equipe o lateral esquerdo Kainan, colocando o Everaldo, e tirou o Cassiano, colocando o Thiago de Itaúna. Tirou o Márcio e colocou o Buiú. A seleção de Jequié, mesmo com o placar já vencendo por 2-0, tirou o Luquinhas, o atacante Luquinhas, e colocou o Leno Santos. Com isso, o jogo foi prorrogado, o acréscimo dado pelo árbitro da partida, Rosaldo da Silva Mota, 5 minutos, e o jogo terminou aos 50 minutos do segundo tempo, com seleção de Jequié 2, seleção de Itaúna 0.